Você está preso em um barco navegando pelo rio Amazonas sob o sol escaldante. Conforme confere o mapa, seu barco começa a balançar para frente e para trás. A água está começando a ficar mais intensa, então você se segura para salvar a sua vida. Você enfia o mapa no bolso e tenta assumir o controle do barco. Você atinge algumas pedras irregulares e se abaixa para evitar galhos de árvores. De repente, seu barco bate em uma pedra grande e vira. Você está nadando na água verde turva. Enquanto tenta o seu melhor para chegar à costa, seu barco é levado pela água. Debaixo d'água, encontra um novo mundo de animais bizarros e perigosos. Os peixes candiru são criaturas semelhantes a cobras que podem crescer até 40 centímetros de comprimento. Os pirarucus podem pesar mais do que um homem adulto e são mais compridos que a maioria dos jogadores de basquete. São os maiores peixes de água doce da América do Sul. Eles têm um sistema de guelras híbrido que os força a subir à superfície a cada 5 a 15 minutos para respirar oxigênio para sua grande bexiga natatória. Você sai nadando da água turbulenta e se seca. Ah não, seu mapa está completamente encharcado. Não há como chegar ao seu destino sem ele. Você se aventura na densa floresta tropical, afastando os galhos e folhas. Conforme se aprofunda, nota algo em uma árvore. Quase não se move, mas tem garras afiadas e uma pelagem esfarrapada. O animal estende o braço para outro galho e tenta se puxar para cima. Sempre tão devagar. As preguiças dormem mais da metade do dia e só saem das árvores uma vez por semana. Elas ficam tão imóveis que às vezes crescem algas e musgo em seu pelo. A floresta tropical fica mais densa a cada passo, até que quase não há mais luz do sol iluminando o caminho à sua frente. Você percebe uma figura o seguindo. A cada graveto em que pisa, pode ouvir um som fraco e bem próximo rastejando. Você começa a andar um pouco mais rápido e o som o alcança. Então, você sai da parte densa e segue por um caminho estreito até chegar a um penhasco. Aqui não dá para andar normalmente, então você segura o penhasco e anda de lado, cruzando as colinas. Você se move lentamente com o rio 9 metros abaixo. Você move o pé direito e algumas pedras caem no rio. Você segue adiante e dá um passo em falso. Você está prestes a cair, mas se segura em um grande galho de árvore e se levanta. Então, nota alguns sapos venenosos coloridos a centímetros de seus dedos. Tocar em qualquer um desses sapos pode ser extremamente perigoso e prejudicial, apesar de seus lindos padrões de cores. O sapo venenoso dourado é um dos animais mais venenosos do mundo. Um deles pula bem ao seu lado, então você solta o galho e cai de volta no rio. Você está sendo levado pelo rio até que alcança uma corrente calma. Logo abaixo há um cardume de piranhas nadando com seus dentes afiados. A cor vermelha da pele delas é inconfundível, então você sai nadando como um atleta olímpico. As piranhas comem qualquer coisa ao seu alcance, não importa o tamanho. Você se agarra a um tronco e escala uma pequena pedra para recuperar o fôlego. Há uma enorme enguia elétrica embaixo da rocha. Apesar do nome, elas são mais parecidas com bagres do que com enguias. Elas usam seus poderosos 600 volts de eletricidade para se defender e pegar comida. Você está preso, a menos que seja como o basilisco comum e possa correr na água como faz um jet ski. Esses incríveis lagartos têm membranas especiais nos dedos dos pés e podem correr até a distância de uma quadra de basquete sobre a água. Você pula em um monte de pedras até chegar à terra. Você continua caminhando ao longo da margem do rio até encontrar uma rocha em movimento. Esfrega os olhos e a vê se movendo novamente. É uma tartaruga com aparência de dinossauro que se assemelha a um crocodilo com armadura. A mata-mata é uma espécie de cágado de água doce que se disfarça de acordo com seus arredores para capturar suas presas. Sua cabeça se estica mais do que seu corpo. Você passa por ela e continua. Você volta à floresta adentro e encontra um local para descansar. Espere, tem formigas gigantes por toda parte. Elas são as maiores formigas do mundo e podem produzir uma das picadas mais dolorosas que existem, até mesmo comparável à picada de uma vespa. Você imediatamente se levanta e procura outro lugar para descansar. Conforme continua caminhando, tem a mesma sensação de que está sendo seguido. Dá para ouvir algumas folhas farfalhando, mas está escurecendo e não há como saber. Você encontra um pequeno local agradável para fazer uma fogueira e contar seus carneirinhos. Mas na Amazônia, tudo pode ser uma ameaça, exceto aquelas lindas capivaras vagando por ali. Elas vivem em grupos próximos a fontes de água. São os maiores roedores do mundo. Não é preciso se preocupar com elas se estiver perdido no meio da floresta amazônica.
De repente, você sente algo deslizando nas proximidades. Olha para baixo e vê uma enorme anaconda, ou sucuri para os íntimos, prestes a atacar. Essas são as cobras mais pesadas do mundo, que podem crescer até 6 metros de comprimento e têm um grande apetite. Você se levanta e sai correndo. Eba, você encontrou uma caverna decente para dormir. É dia novamente e você ainda está vivo. Continua caminhando ao longo da floresta tropical. Você conseguiu encontrar um café da manhã para aumentar suas energias para o resto do dia. Então, vê algo em uma árvore que parece um galho. Mas na verdade, é um urutau, um mestre do disfarce, que pode ficar imóvel por dias em galhos de árvores quebrados. Esses pássaros bizarros usam esses galhos como seu lar permanente, onde colocam seus ovos e ficam relaxando o dia todo. Você continua seu caminho pela floresta tropical e vê uma aranha armadeira rastejando em um galho de árvore bem na sua frente. 8 dessas espécies podem ser encontradas na região amazônica. Elas são algumas das aranhas mais agressivas e venenosas que existem. Então, você faz um grande desvio e se afasta dela. Você sente alguém caminhando ao seu lado novamente, mas ainda não consegue descobrir o que é. Você vê um penhasco íngreme, com uma cachoeira caindo em um grande lago à sua frente. Parece tranquilo, até enxergar um bando de jacarés azus se reunindo ao redor da margem. Eles são os maiores predadores de todo o ecossistema amazônico e se alimentam de tudo que se move. É uma vantagem você estar em um terreno elevado. Caso contrário... Uou! Você escorrega e cai no rio, na parte profunda. Até agora, nenhum jacaré azul viu. Você nada debaixo d'água e tenta chegar à margem oposta. Conforme sai e se seca, percebe alguns grandes pontos pretos em seu corpo. Você tenta puxá-los, mas eles seguem lá, agarrando com bastante força. A sanguessuga gigante da Amazônia encontra seu alvo rastreando movimentos e sombras. Uma vez que se fixa na pele, é extremamente difícil retirá-la. A melhor maneira de fazer isso é deslizar o dedo próximo à boca e puxá-la lentamente. Você consegue tirá-las do seu corpo e vê que os jacarés azus estão nadando em sua direção. Você está preso à parede, com um lago de répteis famintos se aproximando. De repente, um golfinho rosa salta da água e espirra em cima deles. Os botos cor-de-rosa podem ser maiores que um homem e são as celebridades da Amazônia. Os cientistas acreditam que sua cor vem dos capilares sanguíneos em sua pele. A Amazônia tem até tubarão cabeça chata. Esses peixes carnívoros gigantes são ameaçadores para os humanos e podem nadar tanto em água doce quanto em água salgada. Esses tubarões atacam qualquer coisa ao seu alcance, incluindo outros tubarões. O boto cor-de-rosa distraiu os jacarés, então você sobe a falésia e tenta encontrar a melhor maneira de escapar. Logo abaixo estão as mandíbulas abertas esperando que você caia. Você tem sorte de escalar até o topo, mas quando dá um impulso para cima com os braços, a primeira coisa que vê é uma onça pintada olhando diretamente para você. Essa é a criatura que estava te seguindo esse tempo todo. Você se levanta enquanto ela começa a arrodeá-lo, cronometrando seu ataque. Você sabe que não pode enfrentar uma onça pintada, nem pode fugir dela. Então pega um grande galho de árvore do chão para se defender. Ela pula em você, mas você se abaixa a tempo. A onça pousa na água longe dos jacarés azus. Ainda bem que esses gatinhos grandes são excelentes nadadores. Você se levanta e continua. E para sua surpresa, encontra seu barco novamente. Você conserta tudo e sai navegando da Amazônia. A maioria dos rios do mundo deságua no mar, mas o Okavango, na África, leva suas enormes águas diretamente para o deserto de Kalahari. E parece que esse rio consegue fazer o impossível e desafia a gravidade. O Okavango começa nas terras altas de Angola, percorre 1.600 quilômetros, como qualquer outro rio normal, e termina no maior delta interior da Terra, conhecido como o Pântano de Okavango. O delta tem declives de terra que caem a quase 45 metros, o que equivale à metade da altura da Estátua da Liberdade. A área onde hoje se encontra o delta do Okavango fazia parte de um lago que secou há cerca de 2.000 anos. As águas do Okavango levam vários meses para completar sua jornada, e a paisagem aqui nunca é a mesma. O primeiro europeu a encontrar o delta foi o explorador escocês David Livingstone. Sim, o cara do Dr. Livingstone, presumo, é ele. Quando ele o viu pela primeira vez, ficou chocado ao notar que a água parecia estar fluindo para trás e até mesmo para cima. Ele viu 2 fortes cursos d'água conectando o Okavango aos sistemas de terras úmidas a leste.
Décadas depois, outros exploradores os viram completamente secos. Vários anos depois, os cursos d'água estavam cheios novamente e continuavam a se esvaziar e a se encher, às vezes mudando de direção. Os cientistas conseguiram explicar esse mistério quando encontraram uma rede oculta de falhas, parte do grande Vale do Rift, sob a areia. Quando ocorrem grandes terremotos, como o da Indonésia em 2004, a Terra desencadeia uma reação. Pequenas rachaduras subterrâneas se deslocam apenas o suficiente para enviar um fio de água pelo rio, e uma inundação começa, elevando os níveis de água. Além disso, em maio e junho, quando começa o inverno no hemisfério sul, as enchentes trazem mais água doce e vida para o pântano. As ilhas ficam completamente submersas durante o pico das enchentes e depois ressurgem novamente no final da estação úmida. A vida selvagem adora toda a água do delta e muitas vezes é possível ver elefantes migratórios tomando banho entre lírios cor-de-rosa e peixes prateados, dourados, barbos e outros peixes. Há leões, chitas, búfalos, hipopótamos, zebras, cachorros selvagens, crocodilos e outras espécies de animais. Cegonhas, ibis, garças, grous e gansos gostam de voar, juntamente com 450 espécies de pássaros. Embora o Okavango tenha muita água, o que é inestimável no deserto, as pessoas dificilmente se estabelecem ao longo de suas margens. Um grande problema aqui é a mosca tsetse. Mas se você estiver no clima aventureiro, pode vir aqui para um safari aquático. Cientistas do Imperial College London encontraram um rio totalmente inesperado sob a camada de gelo da Antártica. Ele absorve a água de uma área tão grande quanto a Alemanha e a França juntas. Os cientistas costumavam pensar que os lagos sob o gelo da Antártica estavam apenas esfriando por si mesmos. Mas agora descobriu-se que eles fazem parte de uma rede de rios interconectados. A água sob o gelo pode se formar de duas maneiras, a partir da neve derretida que se infiltra ou do calor natural da terra e do gelo que se esmaga sobre o solo. O Ártico recebe uma grande quantidade de derretimento da superfície durante o verão, mas a Antártica é geralmente muito fria para isso. Esse rio recém-encontrado é a prova de que há muita água lá embaixo, apenas pelo derretimento do gelo. Esse rio pode fazer com que a Antártica perca sua cobertura de gelo muito mais rapidamente. Se as coisas esquentarem o suficiente para derreter a superfície, essa água pode descer e bagunçar a base da camada de gelo, transformando a Antártica em uma bagunça de derretimento, como a Groenlândia. Se o gelo começar a se mover mais rápido do que a água pode suportar, ele criará mais atrito, produzindo ainda mais água e acelerando o processo de derretimento. Os pesquisadores estão em uma missão para se aprofundar no funcionamento desse sistema fluvial e verificar se ele está causando problemas em outras partes do continente gelado. Entender o que está acontecendo lá embaixo pode nos dar uma ideia de como uma mudança na Antártica pode abalar todo o planeta. O rio Howe, em Montana, corre por pouco mais de 76 metros entre Giant Springs e o rio Missouri. Ele foi mencionado no Guinness Book of World Records como o rio mais curto do mundo, mas eles tiveram que remover essa categoria porque houve um debate acalorado sobre esse título. Moradores do Oregon afirmaram que o rio D era o campeão absoluto, pois tudo depende de quando você o mede. Pode haver rios ainda mais curtos na Noruega ou na Indonésia, dependendo do que você vê como um rio. A definição oficial diz que é algo que tem um fluxo constante de água na forma de uma corrente e é alimentado por fontes de terras altas ou outro rio, lago ou bacia hidrográfica. Córregos e riachos fluem juntos para formar córregos. Córregos se tornam rios, e rios levam a água de terras mais altas para terras mais baixas, desaguando no oceano. Há 12 categorias de riachos, e os 2 primeiros níveis não têm outros riachos alimentando-os. Portanto, Howe e seus outros companheiros curtos merecem tecnicamente o título de rios. Fico feliz por termos esclarecido isso. O Rio Negro, na América do Sul, é o maior rio de águas negras do mundo e o maior afluente esquerdo do rio Amazonas. Suas águas se parecem mais com chá forte e parecem totalmente pretas apenas à distância. Essa cor escura se deve ao ácido úmico. Quando as plantas que contêm fenol se decompõem apenas pela metade, elas deixam para trás essa tonalidade semelhante à do chá.
Algumas pessoas acreditam que os rios de água preta não podem ser produtivos, mas o Rio Negro ajuda grandes indústrias de pesca e tem pontos onde as tartarugas vêm para desovar. No século XVII, os exploradores não encontraram muitos indígenas ao longo do rio, mas isso provavelmente não teve a ver com sua produtividade, e sim com doenças e conflitos. Há cerca de 700 espécies diferentes de peixes documentadas na bacia do Rio Negro, incluindo pelo menos 100 que você não encontrará em nenhum outro lugar. Muitos desses peixes acabam em aquários, como o super popular Cardinal Tetra. Há um canal que liga o Rio Negro ao Orinoco, que é outro grande rio da América do Sul. Muitas espécies aquáticas tentam se deslocar entre os rios, mas somente as mais resistentes conseguem lidar com a mistura de seções de água preta e água clara nesse canal. Há um riacho único em Wyoming que drena tanto para o Oceano Pacífico quanto para o Atlântico. Ele começa no alto da Cordilheira Teton e depois se divide em dois braços. O Pacific Creek se junta ao maior rio Snake, que se funde com o rio Columbia e finalmente chega ao Oceano Pacífico. O Atlantic Creek segue para o leste e deságua nos rios Yellowstone, Missouri e Mississippi, e por fim deságua no Golfo do México. Se você conectar as bacias hidrográficas dos dois riachos em um mapa, obterá uma única linha azul entre o Oregon e a Louisiana. Os exploradores que estavam procurando a passagem do noroeste entre os dois oceanos nunca souberam que poderiam ter usado o riacho. Eles precisariam apenas de barcos muito pequenos. Alguns cientistas acreditam que a truta de garganta cortada já conhecia essa rota muito antes das pessoas. Elas conseguiram migrar do rio Snake para o rio Yellowstone, provavelmente usando o Two Ocean Creek. Todo verão, o Canho Cristalis, na Colômbia, se transforma em um arco-íris líquido, ou no Rio das Cinco Cores. Nessa época e até o final do outono, as condições são perfeitas para que o leito do rio fique vermelho vivo, amarelo, verde, azul e preto. É preciso agradecer a certas plantas aquáticas que crescem no rio, um tipo especial de alga, por toda essa beleza. Durante a estação úmida, o rio se move rapidamente e o sol não consegue chegar a essas plantas. Quando vem a estação seca, não há água suficiente para alimentá-las. Portanto, o período entre as estações tem as condições perfeitas para esse espetáculo colorido. Nenhum outro lugar no mundo tem algo semelhante. Então, em algum momento, o número de turistas que queriam ver o espetáculo se tornou tão grande que os cientistas ficaram preocupados com a possibilidade disso ser ruim para esse ponto de biodiversidade. A área é o lar de espécies raras de animais, pássaros e plantas. Agora, há trilhas de ecoturismo e horários de funcionamento rigorosos para os visitantes. Os verões no Oriente Médio são tão quentes que mudam drasticamente a paisagem e fazem cidades inteiras ressurgirem do passado. Foi o que aconteceu em 2018, quando a cidade construída por um império misterioso no Rio Tigre foi finalmente liberada de sua armadilha de água. Arqueólogos correram para o local, pois não queriam perder a rara chance de escavar o local e aprender mais sobre a sua história. Eles acreditam ter encontrado a cidade Zaquico da Idade do Bronze, fundada há mais de 3.000 anos e totalmente submersa nos anos 80, quando uma represa foi construída em seu lugar. Ela costumava ser um centro movimentado do Império Mitanni para caravanas na popular rota comercial. Tinha água, o que é uma raridade na área, e era uma garantia de sucesso. Sabemos muito pouco sobre o outrora poderoso império, pois os cientistas não encontraram nenhuma crônica escrita nos locais escavados. É por isso que os arqueólogos ficaram entusiasmados ao encontrar um palácio inteiro do governante local. Vários anos depois, quando a área ficou livre da água novamente, foram encontradas algumas fortificações que protegiam a cidade de inimigos. O ponto alto da sua expedição foi encontrar um enorme depósito público para mercadorias comerciais e colheitas, pilhas de trigo e cevada, além de metal e madeira importados. O pão era o alimento básico para os habitantes locais, e eles também adoravam grandes panelas de sopas de legumes e ensopados para o almoço. Cada família criava ovelhas, cabras, vacas e porcos, de modo que tinham uma fonte constante de leite e carne para ocasiões especiais. Todas as construções encontradas até agora foram feitas com tijolos moldados a partir de lama. As paredes, que ficavam submersas por mais de 40 anos, estão muito bem preservadas, como se tivessem sido tapadas por água ainda ontem. O Palácio Real se destaca por ser maior do que as outras construções, ter paredes mais grossas e até mesmo pavimentos feitos de tijolos de barro cozido que foram selados para serem à prova d'água.
O rei local deve ter mantido boas relações com o imperador do Império Maior, do qual Zakiko era dependente. Os comerciantes que viviam na cidade coletavam vigas de madeira e as levavam para os armazéns. As vigas chegavam pelo rio Tigre, vindas das florestas nas montanhas ao norte e a leste da Mesopotâmia. Os comerciantes vinham até aqui para vender suas mercadorias e depois atravessaram o rio Tigre a caminho das fronteiras. Zakiko prosperou como centro de comércio por cerca de 6 séculos, até ser atingida por um grande terremoto em 1350. Arqueólogos encontraram 5 vasos de cerâmica contendo mais de 100 tabletes de argila feitos logo após o terremoto. É quase um milagre que pequenas placas de argila não queimada tenham conseguido sobreviver debaixo d'água por décadas. Aqueles que as criaram devem ter feito anotações na argila enquanto ela ainda estava úmida. Eles escreviam sobre qualquer coisa, desde colheitas recém-armazenadas até notas para outros reinos. Depois deixavam a mensagem secar ao sol. Os escribas tinham até mesmo que aprender um idioma diferente para que todos fora da cidade pudessem ler. Os cientistas acreditam que os tabletes encontrados faziam parte de um arquivo particular. Eles esperam decifrar as anotações para saber mais sobre a história de Zakiko e de todo o império após o terrível terremoto. Os danos aos edifícios foram tão grandes que foi impossível restaurar Zakiko à sua antiga glória, e se houve algum sobrevivente, deve ter deixado a cidade. Várias décadas depois, os assírios, que também viviam na Mesopotâmia, estabeleceram-se aqui. Eles construíram suas casas sobre as ruínas da cidade abandonada e usaram como muros externos todas as estruturas que conseguiram encontrar dos antigos residentes. Mas eles permaneceram aqui por apenas 50 anos e então decidiram construir uma nova capital em um solo mais fértil para ganhar um bom dinheiro com a agricultura. Os arqueólogos que trabalhavam em Zakiko tiveram que interromper as escavações quando o nível da água voltou a subir e cobriu a cidade. Eles selaram as ruínas com folhas de plástico bem ajustadas e colocaram pedras e cascalho por cima. Eles esperam que isso ajude a proteger o local de valor inestimável contra a erosão da água e evite que ele desapareça completamente. Eles sabem como a água da represa é importante para a região, mas se ela voltar a baixar, eles prometem continuar as escavações. Havia uma comunidade movimentada no atual deserto de Taklamakan, na China, há cerca de 1.600 anos. Ela vivia ao longo do rio Nia, que atravessava o deserto por quilômetros e obtinha sua água do derretimento da neve nas montanhas. Após 3 anos de trabalho na área, arqueólogos e cientistas conseguiram desenterrar 8 tumbas no deserto. Graças ao calor do deserto, as roupas e os artefatos dentro delas estavam quase como novos. As pessoas que as usavam devem ter vivido na antiga cidade de Nia. Nia costumava fazer parte de um reino próspero no centro da rota comercial da Rota da Seda e tinha uma população de mais de 3.000 pessoas. Depois, as areias do deserto se tornaram selvagens e engoliram a cidade inteira. Os arqueólogos só encontraram as ruínas de Nia no início do século XX. Cientistas de diferentes países tentaram resolver seus mistérios. Parece que as tumbas descobertas no final do século XX pertenciam a pessoas ricas. Havia alguns itens caros em seu interior: uma aljava e um arco, pontas de flechas de metal, brincos de ouro e um colar de contas de vidro, uma caixa de laca com um pente, maquiagem e um kit de costura em uma das tumbas. Havia também seda de alta qualidade, e mesmo as cores vivas, como o verde e amarelo, não desbotaram. O tecido também tinha caracteres chineses, com citações de livros históricos que ajudaram os cientistas a identificar o período em que foi feito. Posteriormente, os arqueólogos também encontraram um grande local de moradia e o restante de 3 edifícios em ruínas. Provavelmente serão necessários muitos anos para entender por que a cidade caiu e o que aconteceu com seu povo. Arqueólogos sauditas e franceses se uniram perto de Riad, capital da Arábia Saudita, e encontraram um antigo assentamento que data de 8.000 anos atrás. Os cientistas usaram todo tipo de tecnologia bacana, como escaneamento a laser, drones e fotografia aérea para desenterrar essa joia da era neolítica. Eles encontraram um assentamento em um ponto de acesso arqueológico local. Entre os tesouros que descobriram estavam um templo de pedra, restos de um altar e mais de 2.000 sepulturas. Todas essas descobertas nos informam sobre práticas e rituais antigos. A equipe também encontrou as fundações de 4 enormes edifícios, torres angulares e pátios ao ar livre, todos com reservatórios subterrâneos para armazenar água para uso agrícola. Havia também um sistema de irrigação inteligente com canais e cisternas, o que permitiu que a cidade prosperasse em um dos desertos mais secos do mundo. Desenhos rupestres gravados na montanha próxima retratavam a vida cotidiana dos habitantes locais.
As escavações estão sendo feitas na área há mais de 40 anos e os cientistas seguem encontrando novos artefatos para responder a mais perguntas. Pescadores encontraram ossos, ferramentas e artefatos antigos com 9.000 anos de idade no fundo do Mar do Norte. Arqueólogos e paleontólogos britânicos e holandeses correram para ver as descobertas, pois esperavam que pudessem ser evidências da submersa Doggerland. E eles não ficaram desapontados. Havia até mesmo conjuntos perfeitos de pegadas deixadas por povos mesolíticos que aqui viveram. 12.000 anos atrás, durante a última era glacial, as ilhas britânicas não eram ilhas. Havia uma massa de terra composta de muitas colinas, pântanos e florestas densas que as conectava ao continente europeu. Essa massa de terra era Doggerland, onde uma sociedade pré-histórica de caçadores-coletores vivia e prosperava. Mas então o nível do mar começou a subir a uma velocidade de 1 a 2 metros por século, pois as geleiras estavam derretendo lenta, mas continuamente. Os habitantes locais tiveram que se mudar para áreas que hoje pertencem à Inglaterra e à Holanda. Os especialistas decidiram aprender mais sobre a história de Doggerland usando dados de empresas petrolíferas que trabalham no Mar do Norte. Até agora, foram criados modelos digitais de como a área de 47.000 km² poderia ter sido antes de desaparecer sob as ondas. Ainda é preciso analisar amostras de antigos insetos e plantas e o DNA de animais para obter um quadro completo. Vamos fazer um pequeno jogo de adivinhação? Você sabe o nome do sexto maior rio da Terra em termos de volume? Essa quantidade de água se refere ao volume que flui em um curso d'água. Os primeiros 2 rios são fáceis de listar. O número 1 é, obviamente, o rio Amazonas. Em seguida, temos o Congo e o Ganges. Sinta-se à vontade para citar todos os rios do planeta. Você não chegará nem perto da resposta. Por quê? Porque esse rio não está na superfície, mas sob as ondas do Mar Negro. Em 2010, uma equipe de cientistas descobriu esse rio enquanto estudava o Estreito de Bósforo, na Turquia. O escaneamento com um sonar revelou um canal no fundo do Mar Negro. O canal tinha água fluindo por ele. Descobriu-se que, em alguns pontos, ele tem 35 metros de profundidade. Isso equivale a ser 3 vezes mais alto que um poste telefônico comum. Esse fluxo de água funciona como um rio de verdade. Ele tem corredeiras e cachoeiras, e seu volume é 350 vezes maior do que o do rio Tamisa. Isso é que é uma forte correnteza. Se fosse um rio de superfície, estaria realmente entre os 10 primeiros. Más notícias para o Rio Madeira, o atual número 6. Mas como esse rio subaquático se formou? A resposta está nas incríveis características do Mar Negro. Ele obtém sua água de 2 fontes principais. A primeira são os rios que fluem para ele, como o Danúbio, o Dnieper e o Don. São muitos Ds, hein? Mas o mais importante é que todos eles são cursos d'água de água doce. Do outro lado, literalmente, há o Mediterrâneo. E ele é salgado, muito salgado. Quando essa água salgada entra no Mar Negro, ela vai direto para o fundo. A água doce é mais leve que a água salgada. Isso cria estratificação, um termo sofisticado que significa simplesmente que os 2 tipos de água não se misturam. A água salgada tem uma densidade maior, por isso desce direto para o fundo. Se quiser ver como isso funciona, você pode fazer um experimento em casa. Despeje água mineral em um copo e água salgada em outro. O sal de cozinha é suficiente. Em seguida, coloque uma uva em cada xícara. Você verá como ela afunda imediatamente no fundo do copo cheio de água doce. A uva permanecerá flutuando no copo cheio de água salgada. A mesma coisa está acontecendo no Mar Negro. Mas há outro lado desse fenômeno. A camada superior da água é rica em oxigênio. Isso significa que ela pode suportar a vida. A camada inferior, entretanto, é anóxica. Sim, você adivinhou. Isso significa que não há oxigênio no fundo. Mas não é uma coisa ruim. Devido a essa característica do Mar Negro, os navios naufragados conseguem sobreviver por séculos. O oxigênio decompõe a madeira. E de que material os povos antigos faziam seus navios? É isso mesmo, madeira. Recentemente, cientistas descobriram o mais antigo navio grego naufragado na Terra. O navio mercante está a mais de 1 quilômetro de profundidade no fundo do mar. Os especialistas estimam que a embarcação tenha 2.400 anos de idade.
O naufrágio foi valioso para os historiadores estudarem todos os elementos da construção de navios antigos. Desde o mastro até os bancos de remo, tudo está intacto. O naufrágio fica a cerca de 80 quilômetros da costa da Bulgária, mas ninguém o viu pessoalmente. Os exploradores enviaram um ROV, veículo operado remotamente, para filmar os destroços em alto mar. Era impossível para um mergulhador descer até lá. Mas o Mar Negro não parece tão grande em um mapa. Ele pode ser tão profundo assim? Ah, sim, é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Você poderia empilhar 6 Empire State Buildings no ponto mais profundo do Mar Negro. Este mar interior não é o único lugar na Terra onde os pesquisadores descobriram naufrágios e rios submarinos. Um dos maiores canais que correm ao longo do fundo do oceano fica na costa da América do Sul. Ele vai da foz do poderoso Amazonas até o Oceano Atlântico. Estudar rios submarinos não é uma tarefa fácil. A profundidade e as fortes correntes impossibilitam o envio de mergulhadores. Até mesmo os equipamentos para pesquisa subaquática têm que ser resistentes. Caso contrário, a correnteza levará tudo embora. É por isso que o rio subaquático no Mar Negro era ideal para os cientistas explorarem. Os oceanos e mares da Terra são poderosos. Mas, felizmente para nós, há lugares onde os mergulhadores podem admirar rios submarinos. Já ouviu falar de um cenote? Parece espanhol. É porque é mesmo. Cenotes são cavernas subterrâneas que se formam depois que o calcário acima entra em colapso, revelando a água subterrânea sob eles. O termo cenote está associado à Península de Yucatán, no México. Os antigos maias os utilizavam como fontes de água. No idioma maia, a palavra cenote significava poço sagrado. Os pesquisadores estimam que existam cerca de 10.000 cenotes espalhados pela Península de Yucatán. Também é possível encontrá-los em outros lugares, como Cuba e Austrália. A beleza está nos olhos de quem vê, mas cá entre nós, o cenote mais bonito está localizado ao sul da cidade de Tulum. O nome reflete a beleza divina da caverna, Cenote Angelita. Mas as pessoas não visitam esse cenote para nadar. Seu fundo é muito mais interessante. Um tanque de mergulho é tudo de que você precisa para finalmente admirar um rio subaquático em primeira mão. As águas são escuras e com neblina, portanto, os mergulhadores usam lanternas potentes. Depois de uns 30 metros de mergulho, uma visão maravilhosa aparece. Um rio subaquático com árvores ao longo de suas margens. Algumas delas têm até folhas verdes, como em qualquer outro fluxo de água em terra firme. Mas não se trata realmente de um rio. Aí vem a parte fascinante. Lembra-se de como a água salgada e a água doce não se misturam? Bem, o rio que os mergulhadores veem é, na verdade, uma espessa camada de neblina entre os dois tipos de água. 1 metro de sulfatos de hidrogênio, para ser exata. Esse é o composto que usinas de processamento de água usam para remover o cloro da água potável. A substância é tão pesada que a névoa que ela produz se move independentemente da água ao redor. E isso cria a ilusão de que um rio está correndo debaixo d'água. Mas há outros rios reais que pregam peças em você. Veja, por exemplo, o Mystery River, em Indiana. Ele é o rio subterrâneo mais longo dos Estados Unidos. Exploradores descobriram o rio e seu sistema de cavernas, Blue Spring Caverns, no século XIX. Quase 4,8 quilômetros do rio são navegáveis. Isso não é impressionante? Você pode reservar um passeio de barco em um rio que você nem consegue ver. Mas o rio mais misterioso do planeta é o rio Saraswati, na Índia. A parte mais legal sobre ele é que ele não existe. Era um suposto rio mencionado apenas na literatura antiga. Durante séculos, as pessoas pensaram que era um mito. Depois, as imagens de satélite mostraram que ele poderia ser real. Textos antigos falavam de uma grande confluência de 3 rios poderosos: o Ganges, o Yamuna e o Saraswati. Os 2 primeiros são visíveis hoje, mas onde está o terceiro? Foi isso que os cientistas decidiram descobrir. Imagens de um satélite americano mostraram a presença de água subterrânea na área.
Até então, os pesquisadores pensavam que se tratava de paleocanais. Isso significa simplesmente que a água fluiu por eles há muito tempo. Mas, para surpresa deles, parecia que ainda havia água dentro desses canais. Os cientistas estimaram que o rio Saraswati fluiu acima do solo há cerca de 5.000 anos. Mas ele não secou completamente. Simplesmente foi para o subsolo, cerca de 200 metros abaixo da superfície. Especialistas locais acreditam que o rio flui lentamente para o mar. O rio Saraswati ficou escondido sob a areia do deserto. Esse foi um processo natural, mas muitos rios foram forçados a se esconder por causa da atividade humana. Em Londres, Inglaterra, várias dezenas de rios de pequeno e médio porte agora correm sob o solo. Os mapas do século XIX ainda os mostram como rios, mas hoje eles existem apenas nos nomes das ruas que foram construídas sobre eles. A mesma coisa aconteceu em Nova York, mas isso não significa que esses rios tenham desaparecido para sempre. Quando engenheiros querem reconstruir ou modificar um edifício, ainda consultam mapas da cidade de séculos atrás. Ninguém quer que um riacho há muito perdido inunde seu porão. Se você já dirigiu pelas Montanhas Rochosas, provavelmente viu placas de sinalização da Continental Divide, a espinha dorsal da América do Norte. Todas as bacias hidrográficas a oeste dela desaguam no Oceano Pacífico, e todas as bacias em sua encosta leste vão direto para o Atlântico. Há apenas um riacho em Wyoming que não pode escolher um lado e deságua nos dois oceanos ao mesmo tempo. O Two Ocean Creek começa sua jornada no alto da Cordilheira Teton. Os picos cobertos de neve são um cenário perfeito quando o riacho começa a descer, serpenteando por prados alpinos e florestas densas. À medida que o riacho continua seu curso, ele chega ao Two Ocean Pass. Esse é o cruzamento geográfico onde o riacho se divide em dois braços, o Atlantic Creek e o Pacific Creek. O Pacific Creek segue para o oeste e se torna parte da bacia hidrográfica maior do Snake River, levando suas águas para o Snake River, que eventualmente se funde com Columbia River e, finalmente, chega ao Oceano Pacífico. O Atlantic Creek segue para o leste e deságua nos rios Yellowstone, Missouri e Mississippi, e, por fim, deságua no Golfo do México. Se você conectar as bacias hidrográficas dos dois riachos em um mapa, obterá uma única linha azul entre o Oregon e a Louisiana. Os exploradores que estavam lutando para encontrar a passagem noroeste entre os dois oceanos nunca souberam que poderiam ter usado o riacho. Eles teriam apenas que usar barcos muito pequenos. Alguns cientistas acreditam que a truta teve mais sorte dessa forma. Elas conseguiram migrar do rio Snake para o rio Yellowstone, provavelmente usando o Two Ocean Creek. Tecnicamente, os peixes podem viajar mais de 9.600 quilômetros para cobrir toda a distância do mar até o Mar Brilhante em água doce. O riacho pode ser perfeito para essa jornada. Há trilhas de caminhada no Parque Nacional Grand Teton que levam ao Two Ocean Pass. Se você se sentir aventureiro o suficiente, poderá ficar no cruzamento do continente e ver o início de 2 jornadas aquáticas. O Lago Lonar, na Índia, surgiu literalmente do nada há cerca de 52.000 anos. Dados mais recentes dizem que ele pode ser muito mais antigo, provavelmente com mais de 500.000 anos. No início, os cientistas tinham certeza de que o lago era uma antiga cratera de um vulcão há muito extinto. Mas depois, os geólogos fizeram uma análise detalhada do solo e da água e descobriram que o Lago Lonar tem origem espacial. Os minerais encontrados em seu solo são semelhantes aos encontrados nas rochas lunares, trazidas para a Terra durante o programa Apollo. O lago é uma cratera de impacto deixada por um enorme meteorito, que era quase 6 vezes mais pesado que o Empire State Building. O impacto foi tão forte que a rocha vulcânica derreteu e se transformou em vidro. Em 2020, o lago, que já era bastante incomum, de repente ficou rosa. Isso não fazia parte de uma campanha de marketing dos primeiros filmes da Barbie. A análise detalhada mostrou que a água continha um nível maior de micróbios exclusivos. Eles se acumulam na superfície e emitem um pigmento rosa. Depois de algum tempo, os micróbios se acomodaram no fundo e o lago voltou a ficar transparente. Os flamingos que se alimentavam no lago também experimentaram alguns dos micróbios e ficaram com um tom de rosa ainda mais brilhante do que o normal. Um dos pontos turísticos mais famosos do Parque Nacional de Yellowstone é a Grand Prismatic Spring. É uma das maiores nascentes do mundo.
e tem inspirado as pessoas que a viram pelo menos desde o século XIX. Naquela época, um grupo de caçadores mencionou um lago azul índigo fervendo como um enorme caldeirão. Décadas depois, expedições foram até a fonte para estudá-la melhor e explicar sua aparência incomum. Mas como a nascente, em seu ponto mais largo, é maior do que um campo de futebol americano, eles tiveram que construir uma embarcação especial e viajar para longe da costa. Os cientistas que viajavam no barco nunca usaram coletes salva-vidas. Eles sabiam que eles seriam inúteis se o barco tombasse. A água no meio da fonte está quase em temperatura de ebulição. E essas cores vibrantes são o resultado de organismos que vivem na água quente. A temperatura muda à medida que você se afasta do centro. Diferentes espécies que não se importam com o calor se estabeleceram em diferentes partes da piscina, dando a ela sua famosa diversidade de pigmentos. No início do século XX, alguém teve a interessante ideia de tentar irrigar uma parte do deserto de Black Rock, em Nevada. Eles perfuraram um poço e encontraram muita água, mas ela estava próxima da temperatura de ebulição. A água claramente não era boa para a agricultura. Então o geyser feito pelo homem foi abandonado. Com o passar das décadas, ele se transformou lentamente em um impressionante cone de depósitos de carbono de cálcio. Então, em 1964, uma empresa de energia geotérmica perfurou outro poço próximo ao primeiro. A água que eles encontraram estava na mesma temperatura. Dessa vez, não estava quente o suficiente para suas necessidades de produção de energia. Então, eles decidiram tampar o poço e ir embora. Mas a água conseguiu subir e sair, secando completamente o primeiro geyser. O segundo, que recebeu o nome de Fly Geyser, ainda está jorrando água quente e ardente e rica em minerais. O cone é multicolorido e parece não ser deste planeta graças às algas que vivem nele, que adoram o calor. Todo verão, o Canho Cristales, na Colômbia, se transforma em um arco-íris líquido ou o Rio das 5 cores. Nessa época e até o final do outono, as condições são ideais para que o leito do rio se torne vermelho vivo, amarelo, verde, azul e preto. Devemos essa beleza a certas plantas aquáticas que crescem no rio, um tipo especial de alga. Durante a estação úmida, o rio se move rapidamente e o sol não consegue chegar a essas plantas. Durante a estação seca, não há água suficiente para alimentá-las. Portanto, o período entre as estações tem as condições perfeitas para esse espetáculo colorido. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Em algum momento, o número de turistas que queriam vê-lo se tornou tão grande que os cientistas ficaram preocupados com o fato de que isso poderia ser ruim para esse ponto de acesso à biodiversidade. A área é o lar de espécies raras de animais, pássaros e plantas. Agora, há trilhas de ecoturismo e horários de funcionamento rigorosos. Em agosto de 2014, um homem na Tunísia estava voltando do norte para casa depois de fazer negócios. Era uma noite quente de verão e ele estava sonhando com água quando, de repente, ela apareceu bem na sua frente. Havia um lago inteiro no meio do deserto, e o homem tinha certeza de que ele não estava lá vários dias antes. O novo corpo d'água ganhou o apelido de Mysterious Lake, Lago Misterioso, e de fato tornou-se um grande mistério. Centenas de pessoas vinham até aqui para nadar em suas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas alguns dias depois, a água ficou verde escura. Os habitantes locais não se importaram com isso e continuaram a se banhar no lago. Mas quando cientistas e geólogos chegaram ao local, eles anunciaram que a água era perigosa para nadar. O lago estava estagnado. Ele não se refrescava com os riachos subterrâneos e as chuvas também não alimentavam. É por isso que a água ficou mofada e suja. O lago continha algas e muitas bactérias nocivas e perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra nessa região tinha depósitos de fosfato. Essa substância pode se decompor, mas nem mesmo isso impediu que as pessoas se banhassem no lago no meio do deserto. Como ele foi parar lá continua sendo um mistério. Alguns especialistas acham que as chuvas fortes encheram um buraco no solo com água. Outra teoria mais popular diz que um terremoto formou um lago. A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. E então fontes subterrâneas encheram a fenda. Portanto, em teoria, o lago poderia ser drenado de volta um dia, tão repentinamente quanto havia aparecido. Quando pensamos em vulcões ativos, uma região nos vem à mente: o Anel de Fogo no Oceano Pacífico. 3/4 dos vulcões da Terra ficam dentro desse cinturão. Compare a área com a Austrália, que não tem nenhuma atividade vulcânica. O velho continente da Europa também é calmo,
Ou, pelo menos, gostamos de pensar assim. Você consegue adivinhar qual é o vulcão mais ativo da Europa? Se pensou no Monte Etna, na ilha da Sicília, acertou! Esse vulcão entrou em erupção cerca de 200 vezes e está longe de estar dormindo nas últimas décadas. Na última vez, isso aconteceu em agosto de 2013. A montanha mais alta no Mediterrâneo tem 500 milhões de anos. Mas na Islândia, há um vulcão muito mais jovem. Ele entrou em ação no dia 10 de julho de 23. À tarde, 3 fissuras apareceram no solo em uma península no sudoeste da ilha. Isso foi na base de um pequeno pico de montanha. Seu nome significa pequeno carneiro no idioma local. O vulcão expeliu lava derretida para o alto. Também havia plumas de gás na área. Mas a comunidade científica não ficou surpresa com o evento. Eles já sabiam muito sobre a área vulcânica que se estende entre as cidades de Reykjavik e Keflavik. Seu nome é difícil de pronunciar. Ele já tinha entrado em erupção durante os 2 verões anteriores. Essa atividade ocorreu após 8 séculos de dormência. Nos dias que antecederam a última erupção, os sismólogos, os cientistas que estudam terremotos, registraram mais de 12 mil tremores. Quando o solo foi aberto em julho de 2023, as fissuras tinham mais de 1,5 km de comprimento. Na manhã seguinte, 2 delas se fecharam. Toda a lava estava agora saindo da última fissura. Ela se transformou em um cone alongado, a forma mais simples de um vulcão que todos nós conhecemos. A lava logo encheu uma grande cratera. Ela cresceu quase 30 metros de altura na primeira semana e ainda está crescendo. Na noite em que a erupção começou, a lava se espalhou em todas as direções. Suas cinzas incendiaram o musgo seco nas proximidades. As autoridades locais fecharam a área ao redor. Havia gases tóxicos dos vulcões e fumaça do musgo em chamas. Os bombeiros se aglomeraram na área. Depois de uma semana, eles declararam a área segura. Os visitantes logo chegaram para testemunhar o nascimento do vulcão mais jovem da Europa. Essa forma de turismo é bastante desenvolvida na Islândia. Pessoas de todo o mundo vêm para observar os vulcões ativos. A Terra do Fogo e do Gelo é o lar de mais de 130 vulcões. Cerca de 30 deles estão ativos. Sei o que você está pensando agora. Será que o turismo em vulcões é seguro? Na Islândia, é. As autoridades do país pesquisam e monitoram constantemente todos os pontos críticos. A ilha é pontilhada por várias dezenas de estações sísmicas. Elas ajudam os pesquisadores a prever com precisão futuras erupções. E os serviços de emergência estão acostumados a esse tipo de evento. Eles podem isolar rapidamente as zonas de perigo. Isso é o que aconteceu em 2010. O vulcão no sul da Islândia, cujo nome todos se esforçavam para pronunciar, entrou em erupção. Ele expeliu uma nuvem de vapor e cinzas com 11 quilômetros de altura. Não era uma época divertida para quem estava viajando de avião. Os ventos levaram a enorme nuvem para sudeste, em direção ao norte da Europa. Muitos países fecharam seu espaço aéreo por vários dias por motivos de segurança. O vulcão entrou em erupção em março, mas a Terra estava tremendo desde janeiro do mesmo ano. Assim, os sismólogos sabiam que uma erupção estava se aproximando. Quando se trata do vulcão mais jovem do continente, a infraestrutura turística já está lá. Os visitantes podem deixar seus carros em um estacionamento. Em seguida, fazem uma caminhada de 5 horas. Isso leva a um deck de observação. Os turistas ficam tão perto do epicentro que podem sentir a névoa de calor da cratera. A visão é ainda mais impressionante à noite. A segurança nunca é uma preocupação. Os cientistas traçam regularmente mapas de perigo que delineiam as bordas dos campos de lava. Dessa forma, os visitantes que seguem as regras nunca estão em perigo. Mais de uma semana após o início da erupção, uma seção da cratera desmoronou. A lava fluiu morro abaixo, a oeste do vulcão. Esse rio majestoso e ardente é lava de movimento lento. Os cientistas o classificam como um tipo AA. O termo é havaiano. Ele descreve a lava basáltica que tem uma superfície áspera e quebradiça. O fluxo é composto de blocos de lava quebrados que são chamados de clinkers. Eles caem à medida que a substância flui. Isso revela as áreas quentes e avermelhadas. As seções mais frias da lava são de cor cinza e preta. Quando avança, produz um som característico, como o de vidro se estilhaçando. Quase um mês após a erupção do novo vulcão, obtivemos imagens aéreas de um fenômeno interessante. Um tornado se formou diretamente sobre o fluxo de lava. Isso ocorre devido às altas temperaturas na área.
Quando as condições são adequadas, uma coluna de ar aquecido pode facilmente se transformar em um mini tornado. Os cientistas observaram um evento semelhante acontecer durante a erupção de 18 anos do Monte Kilauea, no Havaí. Os campos de lava da segunda maior ilha da Europa contam a história da criação da Islândia. Ela fica acima do local onde as placas da América do Norte e da Eurásia se encontram. As placas tectônicas são pedaços enormes e rochosos da camada mais externa da Terra. Existem aproximadamente 20 delas. Elas repousam sobre uma camada de rocha parcialmente derretida. Toda a lava que vemos na superfície começa sua jornada aqui. Pode-se dizer que essas placas flutuam sobre rocha derretida. Seus limites são instáveis. Quando duas placas se chocam uma contra a outra, elas liberam enormes quantidades de energia. A formação de vulcões é um dos resultados. Esses são locais onde a rocha derretida sobe para a superfície. A Islândia começou a se formar há cerca de 60 milhões de anos. As placas tectônicas sob o oceano se separaram. Uma quantidade suficiente de lava se acumulou na superfície para criar um solo sólido. Essa rocha antiga está sob as ondas hoje. À medida que a nova lava atinge a superfície e esfria, ela empurra a rocha antiga para longe do centro da ilha. É por isso que as partes mais antigas da Islândia não têm 60 milhões de anos, mas apenas 16 milhões. Os campos de lava ativos são jovens em termos geológicos. Alguns deles têm menos de 1000 anos de idade. Os cientistas consideram a ilha um ponto quente para vulcões. O trocadilho é intencional. Quase um terço da lava basáltica que atingiu a superfície da Terra na história registrada veio de erupções islandesas. Enxames de fissuras, como os que aconteceram à erupção de 22/3, cobrem 30% do país nórdico. Por esse motivo, apenas um quarto da ilha é habitada. Os vikings nórdicos foram os primeiros povos a se estabelecer na Islândia no início do século X. A natureza lhes deu uma grande festa de boas-vindas. Apenas alguns anos após sua chegada, eles testemunharam uma das maiores erupções vulcânicas da história. Os vikings vinham de uma região sem vulcões, portanto não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Atualmente, os islandeses estão acostumados a tais eventos. Isso é bom porque sua terra natal está entrando em uma nova era de atividade vulcânica. Os vulcanólogos suspeitam que os eventos recentes são uma introdução a décadas de erupções mais frequentes. A península, que abriga o vulcão mais jovem da Terra, fica a apenas 17 quilômetros a sudoeste da capital da Islândia. Ele está inativo há muito tempo. As erupções atuais são um lembrete de que os processos naturais que criaram a Islândia ainda estão em andamento. Recentemente, cientistas descobriram que existe uma ligação histórica entre as erupções vulcânicas no norte da Europa e as geleiras. Nosso planeta passou por pelo menos 5 grandes eras glaciais. Esses foram períodos excepcionalmente longos em que a temperatura média da Terra caiu. O resultado foi a expansão das camadas de gelo no norte da Europa e na América do Norte. A última era glacial terminou há cerca de 10.000 anos. Os pesquisadores ainda estão tentando entender completamente como esses períodos glaciais afetam a atividade vulcânica. Eles suspeitam de que o peso de todo esse gelo interrompe o fluxo de magma no subsolo. Quando as geleiras recuam, a pressão aumenta. Isso facilita o fluxo da lava para cima, para a superfície, onde ela explode. O rio Amazonas é famoso por suas piranhas, tubarões-touro e outras criaturas que você não quer encontrar. Mas há rios ainda mais perigosos no mundo. O mais profundo deles, o Congo, desce tanto em algumas de suas seções que nem mesmo a luz consegue chegar lá. É o único grande rio que cruza a linha do Equador 2 vezes e transporta água suficiente para encher mais de 13 piscinas olímpicas no Oceano Atlântico a cada segundo. Até mesmo os barqueiros mais experientes têm dificuldade para passar por todas as fortes correntes do rio, corredeiras na parte superior e cachoeiras e desfiladeiros na parte inferior. As correntes do Congo são tão rápidas e poderosas que até dividem os animais como fazem as montanhas e os oceanos. Há novas espécies de peixes que se desenvolvem separadamente nas duas margens, pois não conseguem chegar ao outro lado e se reproduzir umas com as outras. Um dos tipos mais perigosos de peixes que vivem aqui é o peixe-tigre Golias. Esses monstros que crescem até 1,5 metro e se deslocam a uma velocidade de 40 km por hora são parentes das piranhas. Sua boca é cheia de dentes ferozes e afiados. Suas fêmeas põem centenas de milhares de ovos e os filhotes são predadores desde o nascimento.
Você tem um bom motivo para temer o peixe-tigre Golias, pois ele é o único peixe de água doce da África que já atacou crocodilos e até mesmo seres humanos. Ok, eu é que não vou nadar aí. As selvas densas e mais vida selvagem faminta, incluindo cobras e alguns hipopótamos agressivos ao longo de todo o rio. Ainda assim, ele é usado como uma rodovia aquática na África Central, de modo que as barcaças que viajam por ele durante semanas costumam estar lotadas com até 2.000 pessoas e virar de vez em quando. E, se você acredita no folclore local, há mais uma coisa a temer. Aquele que interrompe o fluxo dos rios, uma fera parecida com um dinossauro que se diz viver na bacia do rio Congo. Houve mais de uma centena de avistamentos no último século, mas ninguém pode fornecer provas sólidas de que a fera é real. Na virada do século XXI, houve uma série de histórias terríveis e misteriosas no rio Cali, na Ásia. Algo descrito como um porco d'água cor de lama arrastava nadadores para debaixo d'água diante de testemunhas aterrorizadas. O biólogo britânico Jeremy Wade se encarregou de desvendar o caso. Ele notou que todos os incidentes assustadores estavam acontecendo em um ponto específico que se estendia por cerca de 6,5 km. Os moradores do vilarejo lhe disseram que essa criatura estava ficando grande e má por causa de toda a comida que recebia. Wade examinou a água com uma sonda de profundidade e pensou que poderia ser um redemoinho. Em seguida, o monstro arrastou um búfalo doméstico para dentro da água. Os búfalos são grandes e pesados, portanto, a criatura que o atacou teria de ser muito forte. Os crocodilos de água salgada não vão tão longe de terra adentro, e as espécies locais mais comuns de crocodilos não vivem em águas frias. Também não havia tubarões-touro na área. Por fim, Wade avistou vários bagres gunch embaixo d'água. Alguns deles tinham tamanho humano. Eles não conseguiram capturar esses monstros com uma vara de pesca comum, mas uma construção cerimonial especial fez o trabalho. O maior peixe tinha 2 metros de comprimento e 3 vezes o peso de um gunch comum. Era grande o suficiente para derrubar um humano ou um animal grande, mas Wade mencionou que poderia haver peixes ainda maiores vivendo no rio Cali. O rio Orinoco, na América do Sul, é perigoso de navegar por causa de algumas curvas malucas e fortes correntes submarinas. É fácil se perder aqui, mesmo se você estiver com o GPS ligado. Há cachoeiras repentinas por toda parte e você deve estar preparado para lidar com elas para sobreviver. O rio é o único lar de um raro crocodilo do Orinoco e tem alguns peixes vampiros de aparência bastante assustadora nadando por ali. Esse peixe-cachorro tem punhais afiados e pontiagudos que revestem suas gengivas e 2 presas alongadas que saem de sua mandíbula inferior. Provavelmente precisaria de um ortodontista e de um aparelho, não acha? É um caçador feroz que está sempre procurando a próxima vítima, que será um peixe de médio porte ou grande porte. Se um ser humano pegar um peixe-cachorro, ele se defenderá, deixando cortes, beliscões e mordidas. Mas não há casos conhecidos de que essa gracinha tenha tirado a vida de um ser humano. Bem, isso é reconfortante. O Rio Amarelo, na China, recebeu seu nome devido à sua cor, mas nem sempre foi tão amarelo. Ele foi formado pela primeira vez há pelo menos 30 milhões de anos e mudou seu curso mais de 30 vezes ao longo dos séculos. Os sedimentos amarelos que se deslocam rio abaixo a partir de um platô à distância o transformaram de claro em lamacento. Essa substância de granulação fina se acumulou no fundo do rio e formou represas naturais. As enormes quantidades de água que o rio transporta precisam encontrar o caminho para o mar. E foi aí que ocorreram as grandes enchentes, que tiraram milhões de vidas em várias épocas. Os habitantes locais tentaram resolver o problema construindo diques cada vez mais altos, mas isso só piorou as coisas. A água que saía do rio agora não tinha para onde voltar, pois o leito do rio era mais alto do que a terra ao redor. Isso até mesmo deslocou a foz do rio. Agora há enormes represas e diques ao longo do rio para tentar contê-lo. O rio Paraná é o segundo mais longo da América Latina e tem muitos afluentes. Eles fluem dos planaltos próximos aos Andes e há uma enorme drenagem na estação úmida. Isso faz com que o rio seja o lar perfeito para, adivinhe, piranhas. Existem de 30 a 60 espécies desses peixes assustadores nas águas do rio Paraná. No final de 2013, elas atacaram banhistas que se refrescavam na água em um dia quente. As pessoas começaram a correr para fora do rio quando sentiram que alguém as estava mordendo na água. Felizmente, ninguém perdeu a vida no acidente, mas esse ainda é considerado um dos mais audaciosos ataques de piranhas já registrados.
Mais tarde, os biólogos determinaram que o tipo de piranha chamado palometas era o culpado por isso, e os humanos provavelmente haviam perturbado seus locais de reprodução. Bem, o Rio Paraná também tem uma forte correnteza que é difícil de ser superada por barcos e nadadores. Além disso, ele frequentemente alaga, o que pode ser perigoso para as pessoas que vivem nas áreas próximas. O rio mais longo do mundo, o Nilo, flui por 11 países até o Mar Mediterrâneo. Expedições passaram séculos procurando sua nascente, mas ninguém sabe ainda ao certo onde esse poderoso rio começa. Para aumentar o mistério, o Nilo faz uma curva inesperada bem no meio do Saara. Os cientistas descobriram que a razão está em uma enorme formação rochosa subterrânea de milhões de anos atrás. O Nilo tem servido como a mais importante estrada de água para as civilizações ao longo dos séculos, mas tem alguns habitantes bastante perigosos, como crocodilos que chegam a medir 6 metros de comprimento, o que é um pouco mais do que a altura de uma girafa comum. Esses vilões podem atingir uma velocidade de 48 km por hora em terra e tirar a vida de algumas centenas de pessoas todos os anos. Os hipopótamos que também vivem aqui às vezes vão atrás de barcos, e cobras venenosas como a mamba negra e a cobra egípcia se somam à mistura. Uma das criaturas mais perigosas do Nilo é o mosquito, pois ele transmite todos os tipos de doenças que afetam centenas de milhares de pessoas. O rio Brahmaputra, na Ásia, transporta as águas do poderoso Himalaia. Quando a neve das montanhas derrete, o rio transborda maciçamente, causando deslizamentos de terra, deslocando milhões de pessoas e tirando a vida de centenas de animais nos parques nacionais próximos. Essas inundações também são comuns durante a estação das monções na Índia, de junho a outubro, com chuvas fortes. O curso do rio Brahmaputra mudou incrivelmente nos últimos 2 séculos e meio. A erosão é outro perigo que ele esconde. As margens do rio são feitas principalmente de areia e lodo de baixa coesão, e embora a taxa de erosão tenha diminuído, ainda é a razão pela qual muitas pessoas perdem suas terras e são deslocadas. O Brahmaputra é um dos poucos rios do mundo que tem um macaréu. Trata-se de uma forte onda de maré que empurra o rio para cima contra a corrente, onde o rio deságua em um oceano ou mar, e aí está o macaréu. Dê uma olhada no mapa de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Está vendo as linhas de cor cinza em negrito ao redor da cidade? São diques que a mantêm a salvo da enchente vermelha que vem dos lagos Maurepas, Salvador e Pequeno. Sem esses diques, Nova Orleans estaria em grandes apuros com o aumento do nível do mar. Mesmo com eles, os danos parecem muito ruins. As reservas de vida selvagem de Biloxi e Jean Lafitte parecem estar quase debaixo d'água no mapa. Nova Orleans não é a única cidade dos Estados Unidos que corre o risco de ficar debaixo d'água. Savannah está localizada bem no meio da central de furacões. Mesmo sem a fúria da mãe natureza, o local está enfrentando um sério aumento do nível do mar. O rio Savannah, ao norte, e o Odiche, ao sul, podem transbordar para os pântanos ao redor, e essa não é a pior parte. Em 2025, pode haver inundações enormes todos os anos, o que fará com que os livros de história pareçam enfadonhos. Lamento informar, mas Miami também está na mira. O estado ensolarado está desembolsando cerca de 4 bilhões de dólares para impedir que as coisas piorem, especialmente em Miami Beach, um ponto quente para os turistas. Até o momento, mais de 1.200 casas correm o risco de inundação. A Big Apple também está sendo atingida por enchentes cada vez mais loucas. Em novembro de 21, a cidade teve até mesmo a primeira emergência de inundação repentina. Mas ainda assim, não está preparada para isso. Até mesmo a Estátua da Liberdade, um dos pontos mais famosos de Nova York, foi destruída pelo furacão Sandy. Agora, com o aumento do nível do mar, a Lady Liberty está em perigo mais uma vez. Tabasco, no México, não é estranho às enchentes graças à sua localização costeira no Golfo do México. Esse estado baixo e plano é coberto por áreas úmidas e florestas e já lida com inundações sazonais. Porém, com o aumento do nível do mar, poderá ser completamente tomado pela água. Isso colocaria em risco algumas coisas muito importantes, como as ruínas maias de Malpasito e Comalcalco e o molho Tabasco. Desculpa, o molho vem da Louisiana. Brincadeiras à parte, não se trata apenas de Tabasco. Partes da península de Yucatán e da Baja Califórnia também correm o risco de sofrer com o aumento do nível do mar. A cidade do Panamá também está com problemas.
Aparentemente, o super badalado Casco Viejo e o bairro chique da Costa del Este podem ficar submersos até 2050. Essa cidade existe desde 1519, fundada por Pedro Arias de Ávila. Fato curioso, foi o primeiro assentamento europeu na costa do Pacífico. Os fortes dos séculos 17 e 18 no lado do Caribe também estão em perigo. De acordo com a Climate Central, eles podem ser arrastados pelo aumento do nível do mar. Até mesmo a Unesco os colocou em sua lista de risco desde 2012. Mais algumas notícias tristes. As Bahamas serão duramente atingidas pelo aumento do nível do mar. Quero dizer, o furacão Dorian já foi um grande problema em 2019. E agora, dizem que a maior parte de Grand Bahama, Nassau, Abaco e Spanish Wells pode ficar debaixo d'água em 2050 por vários motivos. Amsterdã. A Holanda é um dos Países Baixos por algum motivo. A cidade e suas vizinhas Roterdã e Haia ficam baixas e próximas ao Mar do Norte. Mas é preciso reconhecer que os holandeses sabem como lidar com a água e mantê-la afastada com defesas de alta tecnologia contra enchentes. Com o aumento constante do nível do mar, parece que seu impressionante sistema de diques, barragens, barreiras e comportas se tornará ainda mais crucial no futuro. Ainda assim, apesar de todo o esforço, alguns especialistas temem que a Veneza do Norte possa ficar debaixo d'água por volta de 2030. Bem, isso não é algo que você não esperaria, mas ainda assim, Veneza está afundando 2 milímetros a cada ano e o nível do mar está subindo. Isso significa que a cidade está sendo inundada com mais frequência e isso só vai piorar devido às mudanças climáticas. Assim como Nova Orleans, Veneza tem um sistema de defesa contra enchentes, mas à medida que a crise se agrava, será mais difícil e mais caro mantê-lo funcionando. Pior ainda, a bela Basílica de São Marcos já foi duramente atingida pelas enchentes. Tentaram introduzir um sistema de barreira contra inundações, mas nem mesmo isso funcionou perfeitamente. Em 2020, ela não foi usada e a Praça de São Marcos sofreu grandes danos. Parece que mesmo quando tentamos evitar os efeitos da mudança climática, as coisas nem sempre saem conforme o planejado. Em Londres, o aumento do nível do mar está causando mais inundações ao longo do estuário do Tâmisa e a situação não parece boa. As áreas ao longo do rio estão especialmente em risco, colocando em perigo edifícios icônicos como a Torre de Londres e as casas do Parlamento, bem como pontos culturais como o Tate Modern e o Shakespeare Globe. E o Museu Britânico? Ele tem tantas coisas preciosas que até Gollum ficaria com inveja. Não podemos deixar que ele vá para debaixo d'água. Em sua próxima viagem pela Europa, não deixe de incluir Bruges, na Bélgica, em sua lista. É bem provável que você não a veja se não a visitar dessa vez. O problema é que a cidade também corre o risco de ser inundada. Bruges é um patrimônio mundial da Unesco, então esperamos que possam protegê-la de possíveis inundações. Além disso, há muitas especialidades locais interessantes que não queremos perder. Talvez você não saiba, mas a Andaluzia, na Espanha, abriga a cidade mais antiga da Europa Ocidental, Cádiz. Ela existe há mais de 3.000 anos graças aos fenícios, mas, infelizmente, a mudança climática está colocando-a em risco. O aumento do nível do mar pode inundar o centro de paralelepípedos da cidade, as belas praças arborizadas e as históricas fortificações marítimas. E não é só Cádiz, partes da Andaluzia também correm o risco de inundação. Bem, parece que mais um destino deve ser adicionado à sua lista de desejos. A cidade de Ho Chi Minh e especialmente seus distritos pantanosos do leste estão em risco, assim como todos os outros lugares mencionados acima. E parece que a cidade inteira terá dificuldades com o delta do Mekong. Embora a parte principal provavelmente não fique completamente submersa até 2030, as inundações e tempestades definitivamente se tornarão um grande problema. Então, parece que Bangkok pode estar em maus lençóis devido ao aquecimento global, literalmente. Um estudo de 2020 afirma que a capital tailandesa pode ser uma das cidades mais afetadas pelo aumento do nível do mar. Ela é muito baixa, a apenas 1,5 metro acima do nível do mar. E para tornar as coisas ainda mais interessantes, está afundando a uma rápida taxa de 2,5 centímetros por ano. E a cereja do bolo? O solo em que foi construída é de argila super densa, o que significa que é basicamente um ímã de inundações. Em 2030, partes de Bangkok, incluindo o aeroporto principal, talvez tenham que se acostumar a viver debaixo d'água. A próxima cidade em risco é Calcutá, na Índia.
A terra fértil em Bengala Ocidental tem sido a chave principal para o sucesso do país há muito tempo, mas agora está causando grandes preocupações em Calcutá e nas áreas vizinhas. Assim como Ho Chi Minh, pode haver sérios problemas com toda essa chuva durante a estação das monções, e o mapa do que pode acontecer em 2100 é bastante assustador. Nosso próximo destino é Xangai, na China. Ela é literalmente traduzida como a cidade sobre o mar, mas na verdade pode acabar no fundo dele. Os dados do controle climático estão acendendo luzes vermelhas de alerta para essa megacidade, tornando-a uma das de maior risco da China. O delta do Yangtze, onde fica Xangai, e do Rio das Pérolas, onde fica Guangzhou, também estão em perigo, com muitas pessoas vivendo em terras baixas que podem ser inundadas. As Maldivas, um luxuoso grupo de ilhas, já são inundadas todos os anos. Os especialistas acreditam que elas poderão perder 80% ou até mais de suas ilhas nos próximos 30 anos. No entanto, as autoridades das Maldivas não estão se arriscando, já estão fazendo planos para comprar terras em outros países para o caso de precisarem realocar toda a população. Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do Lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o Lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra, e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo? Não por acaso, cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período. Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam uma característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido. Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas Ilhas Ryukyu, perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar, as águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantis do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10.000 anos. Mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural.
Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10 mil anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem. As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a 4 horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes. Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e de fato encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área 1 ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo. As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7.5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo. Geysers entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local. Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final: a Índia. Ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática, um lugar conhecido como a cidade perdida de Cambai, no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali, mas se realmente forem, então a cidade perdida de Cambai pode ser a civilização mais antiga do mundo. Ao contrário da crença popular, rotular o Nilo como o rio mais longo do mundo pode ser um equívoco. A medição do comprimento de um rio envolve mais do que simplesmente calcular a distância entre o ponto inicial e o ponto final.
Os rios são sistemas complexos compostos por vários afluentes, que afetam significativamente seu comprimento total. De fato, ao levar em conta esses afluentes, o número inicial pode triplicar, como é o caso do rio Mississippi. De sua origem em Itasca até o seu final em Nova Orleans, a medição sugere um comprimento. Entretanto, a inclusão do rio Missouri altera totalmente essa percepção. Essa discrepância tem alimentado debates contínuos sobre a extensão do Nilo em comparação com a do rio Amazonas. Apesar de o Google reconhecer o Nilo como o rio mais longo do mundo, isso pode não estar totalmente alinhado com a realidade factual. Essa é uma boa maneira de dizer isso. Para compreender esse conceito, imagine os rios como as veias de um corpo humano. Seria impreciso supor que um indivíduo de 2 metros de altura tenha apenas 2 metros de veias, certo? As veias se entrelaçam intrinsecamente por todo o corpo, como uma vasta rede. Os rios operam sob o mesmo princípio, e o comprimento do rio principal não é a única consideração. A extensa rede de afluentes tem a mesma importância. Os rios atmosféricos são ocorrências meteorológicas fascinantes caracterizadas por correntes de ar que transportam quantidades incríveis de vapor de água, desde a floresta amazônica no norte da América do Sul até o norte da Argentina. Essas rodovias aéreas servem como condutos essenciais para a umidade vital transportada por esses rios aéreos. E sua influência se estende pelas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, moldando os padrões de chuva nessas áreas. Quando esses rios etéreos convergem com condições climáticas específicas, como uma frente fria, a umidade latente que eles carregam pode se transformar na tão necessária chuva. Essa precipitação desempenha um papel vital não apenas na manutenção dos diversos ecossistemas da região, mas também no apoio à próspera economia do Brasil de várias maneiras. A importância desse fenômeno é evidente, pois permite a irrigação de plantações, garantindo a produtividade agrícola e a segurança alimentar. Além disso, ele reabastece os rios locais, mantendo o fluxo de água estável e dando suporte à vida aquática. Além disso, a água coletada por esses rios é canalizada para reservatórios de barragens, fornecendo uma fonte confiável de energia para a nação. A quantidade de água transportada pelos rios aéreos pode igualar ou até mesmo superar a enormidade do fluxo do Amazonas. Assim, quando unimos o rio Amazonas convencional com sua contraparte aérea, ele se torna significativamente maior do que o Nilo. Rios atmosféricos também são observados na bacia do Congo, onde o clima é predominantemente moldado pela umidade que emana do Oceano Atlântico e das florestas da bacia do Congo. Esse incrível fenômeno leva a níveis de evaporação que chegam a 1 a 2 metros de água por ano. Esses rios variam em tamanho e força, mas em média transportam um volume de vapor de água comparável ao fluxo na foz do rio Mississippi. Em casos raros, rios atmosféricos excepcionalmente potentes podem transportar até 15 vezes essa quantidade. Quando esses rios chegam à Terra, liberam vapor de água acumulado, resultando em chuvas ou nevascas. Embora os rios atmosféricos tenham várias formas, aqueles com alto teor de vapor d'água e ventos intensos podem causar precipitações extremas e inundações, especialmente quando se prolongam sobre bacias hidrográficas propensas a inundações. Um exemplo de um rio atmosférico bem conhecido é o Pineapple Express, um sistema robusto capaz de transportar umidade de regiões tropicais próximas ao Havaí para a costa oeste dos Estados Unidos. Esses eventos podem interromper viagens, provocar deslizamentos de terra e levar à destruição significativa de vidas e propriedades. Entretanto, nem todos os rios atmosféricos representam riscos. Muitos são sistemas mais fracos que fornecem chuva ou neve valiosas, essenciais para manter o abastecimento de água. Além disso, eles desempenham um papel fundamental no ciclo global da água e têm uma estreita associação com o abastecimento hídrico e os riscos de inundação, principalmente no oeste dos Estados Unidos. Além do potencial de inundações, os rios atmosféricos também contribuem para o aumento desejável da quantidade de neve. Uma série de rios atmosféricos foi responsável por fortes tempestades de inverno que atingiram a costa oeste dos Estados Unidos, do oeste de Washington ao sul da Califórnia, entre 2010 e recentemente, no início de 2024, resultando em chuvas que variavam de 28 a 63 centímetros em determinadas regiões. Então, se o vapor d'água pode ser considerado um rio, surge a pergunta: o que mais pode ser classificado como um rio? Surpreendentemente, mesmo sem água, algo ainda pode ser considerado um rio. Esse fenômeno fascinante é conhecido como uade, que tradicionalmente se refere a um vale de rio. Os uades podem ser encontrados em áreas suavemente inclinadas e quase planas dos desertos. Ao contrário dos rios tradicionais, os uades não têm canais permanentes devido à presença esporádica do fluxo de água.
Como resultado, eles apresentam padrões de fluxo trançado causados pelo suprimento limitado de água e pela abundância de sedimentos. A água que consegue chegar ao leito do córrego se infiltra, causando uma diminuição repentina na energia e uma deposição significativa. Além disso, os uades podem desenvolver represas de sedimentos, alterando os padrões dos córregos durante as inundações repentinas subsequentes. É interessante notar que o vento também desempenha um papel na deposição de sedimentos nos uades. Quando os sedimentos dos uades estão submersos ou úmidos, os sedimentos movidos pelo vento se depositam sobre eles, resultando em uma mistura de sedimentos de água e de vento. Os rios podem ser peculiares não apenas por serem compostos de areia ou ar, mas também por suas coberturas fascinantes. Em determinadas condições, o rio Dee, na Escócia, revela uma visão intrigante: formações congeladas peculiares que se assemelham a nenúfares. Essas formações, chamadas de panquecas de gelo ou gelo em forma de panqueca, ocorrem naturalmente quando ondas suaves fazem com que pedaços lisos de gelo colidam, resultando em bordas suaves e arredondadas. À medida que esses discos de gelo interagem com as ondas, eles ganham bordas elevadas, o que lhes dá uma aparência que lembra os nenúfares. Normalmente, o gelo em forma de panqueca tem uma consistência semelhante à da lama. Alguns relatos da mídia sugeriram que o gelo do rio Dee se formou a partir de espuma congelada. Mas os cientistas explicam que, embora isso seja plausível, as panquecas de gelo ainda se desenvolvem por meio do processo de colisão. Com o tempo, essas panquecas geralmente se fundem, formando grandes camadas de gelo. Se o gelo se tornar espesso o suficiente e a água permanecer turbulenta, ele pode se dobrar, fraturar e se empilhar sobre si mesmo, criando estruturas notáveis chamadas cristas de gelo. Agora imagine um rio feito não de água, mas de metano. Pode parecer uma ideia estranha, mas na lua Titã de Saturno, isso é de fato uma realidade. O Vid Flumina, um rio fascinante em Titã, é composto de metano e etano líquidos e foi comparado ao poderoso Nilo. Com mais de 400 quilômetros de extensão, ele flui graciosamente para a Ligeia Mare, que é o segundo maior mar de hidrocarbonetos de Titã. Embora a maior parte da superfície dessa lua seja composta de gelo de água, o Vid Flumina se destaca como um rio de tirar o fôlego, que esculpe cânions no terreno gelado, imitando leito de rocha sólida. Os cientistas da NASA acreditam que esse rio extraordinário abriga corredeiras, redemoinhos e até mesmo cachoeiras, espelhando as características encontradas nos rios da Terra. Quando a sonda Cassini da NASA chegou a Saturno em 2004, seu principal objetivo era explorar esse planeta gigante e suas luas. Os cientistas estavam particularmente interessados em encontrar evidências de metano líquido em Titã, devido à temperatura única de sua superfície e à atmosfera rica em metano. Entretanto, as observações iniciais da Cassini, concentradas na região equatorial de Titã, decepcionaram os pesquisadores, pois não encontraram sinais de mares ou rios. Essa decepção se transformou em entusiasmo quando a órbita da Cassini mudou, permitindo que a equipe se concentrasse em outras áreas da superfície de Titã usando técnicas de radar. Surpreendentemente, os sinais de radar foram refletidos em várias características angulares e ásperas, como dunas de areia, penhascos e rochas. Mas quando o radar chegou às regiões polares de Titã, os sinais cessaram, revelando misteriosos pontos escuros que lembram lagos, rios e afluentes semelhantes aos encontrados na Terra. A descoberta inovadora ocorreu em dezembro de 2012, quando Yanni Radebo, uma cientista que trabalha com a equipe da Cassini, anunciou uma imagem capturada em setembro do mesmo ano. A imagem revelou um rio semelhante ao Nilo, que se estende por 322 quilômetros em um curso relativamente reto, indicando uma correlação com linhas de falha, semelhante a outros rios importantes nas proximidades. Esse notável corpo fluido navega por terrenos acidentados e inclinados, sugerindo a ocorrência de processos tectônicos comparáveis aos da Terra. O Lago Michigan é um dos maiores e mais misteriosos lagos de água doce dos Estados Unidos. E agora, em suas profundezas, os cientistas se depararam com algo inexplicável: vastas crateras redondas espalhadas por todo o fundo do lago. Tudo começou em 2022. Uma equipe de pesquisadores queria mapear o fundo do lago e procurar por navios naufragados. No início, eles tinham certeza de que seria apenas um terreno rochoso típico ou manchas de areia. Mas o que viram em suas telas de sonar os deixou espantados. Estranhas formas circulares que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Elas estavam escondidos a cerca de 150 metros abaixo da superfície, em locais onde a água fica escura e impenetrável. Esses caras são enormes, variando de 90 a 183 metros de largura.
Eles também estão mergulhados a quase 12 metros de profundidade, e há dezenas deles, organizados ordenadamente como pegadas, mas ninguém fazia ideia do que essas coisas eram. Então, em agosto de 2024, o mistério só se aprofundou. Usando um veículo operado remotamente, foi possível observar mais de perto essas formações. Havia cerca de 40 delas. Ninguém havia visto nada parecido com isso antes nos Grandes Lagos. O que poderia ter criado tais crateras? Elas poderiam ser antigas, talvez remanescentes de algum evento geológico perdido no tempo? Se for esse o caso, é estranho o tempo que esses buracos provavelmente ficaram parados ali, sem serem perturbados. Diversas teorias começaram a surgir. Uma possibilidade era que eles poderiam ser sumidouros ou dolinas. Basicamente, são buracos que aparecem repentinamente no solo quando a camada superficial entra em colapso. A rocha abaixo da superfície, geralmente feita de calcário, é dissolvida lentamente pela água ao longo do tempo, criando vazios no subsolo. Quando a superfície acima desses vazios não consegue mais suportar seu próprio peso, ela cede, e isso forma um buraco. Pense nisso como quando você enfia um canudo no lacre de uma bebida. Os sumidouros podem ser pequenas depressões ou enormes, chegando a extensões de até 610 metros. Eles podem ocorrer gradualmente ou de uma só vez. Às vezes, podem engolir carros inteiros ou até mesmo edifícios. E o Lago Michigan está situado em um leito rochoso de calcário. Ele sofre erosão com muita facilidade quando a água passa por ele. Já foram encontrados sumidouros como esses no Lago Huron e eles são bastante parecidos. Mas há alguns buracos na trama sem trocadilhos com essa teoria. Por exemplo, é incrível como todos eles são tão grandes. Também é estranho e muito raro que os sumidouros ocorram em um leito de lago. Eles também se assemelham a um padrão reto, parecem se estender geralmente em direção ao sul, formando uma linha solta, o que é bastante estranho. Se forem sumidouros, definitivamente não estão seguindo as regras geológicas usuais. No entanto, pode ser que haja algum processo novo e incomum em ação sob a superfície do lago que ainda não descobrimos. Mas há outra teoria: glaciares. Os glaciares são rios de gelo selvagens. Eles cobriam grande parte da Terra durante a última era glacial e são incrivelmente poderosos. Embora possam se mover lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por dia, têm um peso tão grande que podem remodelar paisagens inteiras ao longo de milhares de anos. Os glaciares podem triturar e escavar a terra abaixo deles. São basicamente como escavadeiras colossais. Seu peso, combinado com um movimento lento, mas constante, tritura tudo que está abaixo deles. Rochas, solo, até mesmo o leito rochoso, o que pode criar sulcos profundos na superfície da Terra, chamados de calhas glaciais. Durante a Idade do Gelo, havia muitos glaciares em todo o norte dos Estados Unidos, inclusive na região dos Grandes Lagos. Se eles se tiverem se deslocado pelo que hoje é o Lago Michigan, poderiam ter criado esses buracos profundos. Os glaciares geralmente se movem em um caminho bastante reto. À medida que se movem, provocam a erosão do terreno, mas a erosão resultante varia de acordo com o terreno. Às vezes, há lugares onde o leito rochoso é mais macio ou fraturado, e esses lugares são mais facilmente esculpidos e esmagados pelos glaciares. Isso poderia explicar por que alguns buracos podem ser maiores e mais profundos do que outros, já que a rocha mais dura é menos afetada. Mas geralmente isso leva a depressões arredondadas em forma de meia-lua, conhecidas como marcas de vibração. Essas marcas são mais parecidas com sulcos do que com grandes crateras circulares, como as do Lago Michigan. Quando os glaciares derreteram, os Grandes Lagos se formaram. Se as crateras foram formadas por eles, podem ter se enchido de água, tornando-se parte do Lago Michigan. Embora essa teoria seja mais uma especulação, precisamos de mais evidências. No entanto, há outra camada nesse mistério. As crateras não são apenas formações geológicas curiosas. Na verdade, elas podem conter pistas valiosas sobre a vida primitiva na Terra. Partes do Lago Michigan, especialmente as escuras, são relativamente pobres em oxigênio. É como uma versão mais leve dos ambientes oceânicos profundos que geralmente têm muito pouco desse elemento. Por exemplo, as fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, aberturas subaquáticas na crosta terrestre com água quente e rica em minerais, que geralmente têm muito pouco oxigênio. Mas alguns organismos adoram lugares como esses. Por exemplo, o camarão-gambá. Criaturas minúsculas, parecidas com camarões, que adoram águas frias e profundas.
Receberam esse nome porque tem uma bolsa para carregar seus filhotes até que estejam prontos para viver por conta própria, como um gambá. Ou o escorpião de água profunda, um pequeno peixe que vive no fundo e também gosta de lagos frios. Eles são bem adaptados para viver em águas escuras e geralmente ficam perto do leito do lago. E organismos estranhos, como os mexilhões quagga invasores, que parecem conchas. São pequenos mexilhões de água doce que se espalharam pelos grandes lagos. Eles se prendem a superfícies duras e podem causar problemas para os ecossistemas, competindo com as espécies nativas por alimento e espaço. Todos esses tipos podem estar no Lago Michigan e até mais. Pode haver micróbios ou até mesmo bactérias especialmente adaptadas a essas condições adversas, assim como no Lago Huron. Há apenas algumas criaturas que poderiam sobreviver nas profundezas dessas crateras, e estudá-las pode nos dar uma ideia de como a vida floresceu nos antigos oceanos da Terra, pobres em oxigênio. Isso porque foi em lugares semelhantes a esses que algumas das primeiras formas de vida se desenvolveram. A Terra primitiva tinha uma atmosfera com pouco oxigênio, embora fosse muito mais quente, e os micróbios antigos se adaptaram a ela. Os grandes lagos, especialmente o Lago Michigan, sempre tiveram uma reputação um pouco fantasmagórica. Por exemplo, até mesmo essa missão foi organizada para estudar os naufrágios. Aconteceram cerca de 6.000 naufrágios nos grandes lagos. Muitos desses destroços ainda estão nos leitos dos lagos, preservados pelas águas frias e frescas. E os naufrágios não são as únicas coisas estranhas relacionadas aos grandes lagos. Ao longo dos anos, houve histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Barcos e até aviões desapareceram sem deixar rastros. Os lagos, geralmente calmos na superfície, podem se tornar perigosos repentinamente com tempestades imprevisíveis e ondas enormes, levando a esses eventos misteriosos. Sem mencionar todas as coisas assustadoras que as pessoas notaram lá ao longo dos séculos, como luzes fantasmagóricas sobre a água ou padrões climáticos bizarros, como nevoeiros estranhos e repentinos que parecem surgir do nada. Em 2007, descobriram até mesmo uma estrutura pré-histórica que se parece com Stonehenge. Bem, ela era bem menor, mas mesmo assim. Ela estava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, no coração da Baía de Grand Traverse. Especula-se que tenha cerca de 9.000 anos de idade. Muito mais antiga que Stonehenge. Parece que essa é uma impressão digital daqueles que viveram nessa área há milhares de anos. Essas pedras maciças estão dispostas em um padrão cuidadoso e sinuoso que se estende por 1,6 km. Elas variam em tamanho, desde bolas de basquete até carros compactos. Mas uma, em particular, se destaca. Uma rocha com 1,20 m de altura e 1,5 m de largura. Ela está gravada com a imagem de um mastodonte, uma criatura que vagou pela Terra há cerca de 11.000 anos antes de ser extinta. Provavelmente afundou ali durante o fim da última era glacial que mencionamos. Esse período remodelou a região. Esse lugar está submerso agora, mas no passado ainda era terra firme. Portanto, as pedras provavelmente foram criadas por pessoas que viviam ali, embora não tenhamos certeza do motivo. Será que elas eram usadas como esconderijos de caça? Ou seria algum tipo de calendário antigo? Quem sabe? Apenas cerca de 15% do fundo dos grandes lagos foi explorado. Agora, os cientistas estão se preparando para um mergulho mais profundo nesse mistério, tanto literal quanto figurativamente. Eles querem analisar o leito do lago ao redor das crateras, na esperança de que talvez algo no ambiente ao redor delas possa ter causado o seu aparecimento. Eles têm iniciativas com Lake Bed 2030. Essas missões devem mapear toda a paisagem subaquática, o que nos ajudaria a aprender muitas coisas interessantes sobre o Lago Michigan e o passado do nosso planeta. Quem sabe que outros segredos essas águas escuras escondem?